Edson, para falar um pouco sobre isso, as nossas conexões mentais, Edson. Como acontecem essas escolhas, né? A empatia, a antipatia? Como a gente pode trazer esse reconhecimento da importância do outro, tanto para nós quanto na conexão da vida no dia a dia comum? Olá a todos, boa noite. Vai ficar gravado, bom dia, boa tarde. Deixa eu só arrumar aqui que hoje a internet não ajudou muito não. Mas vamos lá. É um assunto muito vasto, mas como a gente está falando do reiki, desse energismo empático, inspirativo, tudo que a gente faz com a força reiki, com a energia reiki, nos deixa muito mais inspirados e empáticos. Particularmente, isso é um fato. Nos deixam muito mais sinestésicos, sensíveis, se não quiserem chamar de inspirados e empáticos. Nos permitem nos deixar muito mais sensoriais, em estado latente de recepção e captação, análise e observação do que há, como se fôssemos um radar que não se contunde, não se perturba por dentro, por mais que capta, porque sente, concebe, analisa, porque raciocina e discerne o que está acontecendo por fora, que muitas das vezes pode ser dentro de um equilíbrio funcional e vivencial, e outras das vezes pode ser de uma repleta desarmonia social com a sua funcionalidade mediante a escolha de sobrevivência de cada um. Então a gente entende que as conexões mentais elas não são propriamente só pelo que nós pensamos, de forma vaga em si, mas principalmente as conexões são daquilo que nós raciocinamos para com nós mesmos. Já teve o encontro aqui do Reiki, de uma forma muito sutil, e é sutil, porque cada um em si sabe a diferença de o que é um pensamento e do que é um raciocínio. Enquanto a Márcia estava falando, eu estava raciocinando além das palavras dela. Isso não tira o mérito da Márcia de instigar em mim pensares, mas por isso, por mim, me dá o benemérito, além desses pensares que a Márcia instigou, pelas reflexões e análises dela e colocações, eu por mim só raciocinar. Repito, pensar é quase como apenas ouvir. Raciocinar é escutar muito mais profundamente em si, tendo as suas próprias degustações de análise, de raciocínio, de observação, de sensatez, de lógica, mediante aquilo que se ouve, que vem de fora, perante aquilo que se concebe, horas real, falso, bom e mal, do que porventura já existe por dentro da gente. Então, o raciocínio, mesmo que seja bom ou ruim, é o que mais nos coliga nessas colocações que está aí na tela, que são essas conexões mentais. Acontece como isso? Por escolhas? Eu poderia dizer que é por escolhas de ideais que eu, em congruência, me assemelho a algumas pessoas que pensam como eu ou que concebem como eu algumas verdades da vida para viver ou sobreviver e nutrir com intimidade. Repito, isso cria conexões? Claro, isso cria egrégoras. Porém, quando eu não tenho apenas uma ideia, mas nutro como algo verdadeiro e real, mas tenho algo como ideal,
para ser não só seguido, adorado, bajulado, alimentado e fortificado, essa egrégora, que até então pode ter um fácil desligamento, basta eu ter vontade ou não, basta eu ter desejo ou não, ela pode se tornar uma fixação de conexão mental tão bruta e tão forte que para mim desconectar do outro não basta eu não querer ir até alguém e não basta eu deixar, abre aspas, de querer pertencer a certas ideias de outras pessoas. Para isso, eu vou ter que reformular profundamente não só o que eu ouço de ouvir para fora, mas do que eu tenho como convicção daquilo que me oculta a intimidade de verdade, realidade, que eu possa mover como escuta por dentro. O raciocínio sempre vai ter o predomínio da vibração. E por ser uma vibração, é muito mais difícil eu desintonizar de alguém, porque o pensamento é uma sintonia, é uma frequência. Eu entro na frequência de um pensamento contínuo, mas quando eu começo a dar a este pensamento contínuo o alimento do raciocínio, que move as minhas emoções, move os meus sentires, move os meus instintos, locomove as minhas reflexões e análises, eu estou dando não apenas o que eu desejo e o que eu tenho vontade, mas eu estou mostrando para o universo simbiótico, por frequência vibracional nutrida, o que eu me alinho por dentro, o que eu alimento por dentro. E pior, ou melhor, porque isso é dual, como eu sou intimidade por dentro de mim. Assim a gente vai vendo que a única escolha que a gente tem não é as fontes de pensamentos que vão adentrar os nossos ouvidos, mas qual é a margem salutar ou doentia de raciocínio que vai fecundar o nosso coração, ou que vai, de alguma forma, turvar e esnuviar o nosso senso de lucidez do nosso cérebro. Este é o livre-arbítrio que a gente tem. Como eu raciocino, como eu me sinto raciocinando, não é problema dos outros. É vibração, pulso virginal minha e natural minha, seja do lado do bem ou seja de alguma forma em polaridade de gênio e de personalidade de algo que me leve a nutrir e a cometer más escolhas, praticar o mal ou o bem, porque é dual. E aí a gente vai criando as empatias e as antipatias. Porque quando você raciocina realmente e escuta, você até pode criar antipatia, mas vai ser algo tão sucinto e tão superficial que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, inclusive você que assim sente, vai deixar passar lotado, vai deixar passar quase que despercebido, porque por você raciocinar, você pode até sentir antipatia por alguém, mas você não vai demonstrar porque você tem educação por si. Você tem um empoderamento ético e uma autonomia de caráter, não para ser cínico, nem para ser fingido ou Maria vai com as outras, mas ante a antipatia e ante a empatia, você, por educação, transmutar essa vibração e ir além da sintonia de frequência daquele que talvez por antipatia lhe deseja o mal. Você não entra nessa frequência. Você entende que você não gosta, você compreende que você não suporta e você sabe que você não quer estar com aquela pessoa.
ao ponto de não trazê-la para dentro de si. Isso é raciocínio, isso é escolha, e isso é predomínio de reconhecer a importância que tu tens em si e não desmerecer a importância do outro por si mesmo. Mesmo que o outro se desleixe e de alguma forma te desdenha, cabe ao outro os seus martírios, os seus suplícios. Isso não é dar dane-se por falta de amor próprio, pelo contrário, isso é valorizar o maior bem que te apropria da paz, que é a sua dignidade convicta de escolha de não sonegar na tua intimidade, maior empatia com lealdade às tuas escolhas de discernir, raciocinar, definir, analisar, conceber e ser. Não só o que faz, mas principalmente transparecer com limpidez, por caráter e ética, aquilo que você nutre, sem ninguém precisar saber. Mas você sabe, você é convicto neste ser. Isto é algo tão automático quando é no bem-estar, e infelizmente é tão automático quando é no mal-estar das pessoas perante as escolhas dela ou delas de ter ou empatia para com o outro, que o mínimo da máxima é o respeito, ou empatia para consigo mesmo, que no mínimo da máxima é amar próprio, ou antipatia para com alguém, que é o desdém, o desleixo, o julgamento e a perseguição, ou a antipatia, que é para consigo mesmo, que é o desamor, o autodesleixo, o vitimismo e o vazio existencial da solidão de não viver em paz naquilo que pensa mediante as suas próprias escolhas por si só. Obrigado, Márcio. Essa é a divina conexão, que se começa não pelo que eu desejo e tenho vontade, apenas pensante para fora, mas germina tanto no lado positivo ou negativo, naquilo que eu, por mim mesmo, conecto ou não, por dentro, mediante além das minhas escolhas e desejos, o que eu tenho como convicção de verdade e realidade raciocinada. Enquanto o pensamento, muitas das vezes, é um entretenimento vazio, mediante ao reflexo condicionado pela vivência de cada um, tipo, Maria vai com as outras, o pensamento, hoje, 2022, quase 2023, porque hoje é dia 17 de 12 de 2022, pode ter certeza que o raciocínio ele é mais detalhista de que o pensamento. O pensamento é superficial. É bom que bom. É direito, é esquerda, é para frente e é para trás. O raciocínio é como eu vou ir para trás. Até onde eu vou lá na frente. E isso, meus irmãos, ninguém faz pela gente, a não ser as nossas escolhas. De empatia por amor próprio ou de antipatia, infeliz propriedade por si mesmo, de não se amar. Aí eu não vou reconhecer em mim a minha própria importância do que eu nutro. Qual importância superficial que eu vou dar à vida daqueles que vivem em volta de mim? Qualidade ou quantidade? Posse ou apreço? Apego e paixão, amor e cumplicidade? Desconfiança e desdém? Ou confiança e amizade?